Estamos de volta com o Espaço Feminino e agora a gente vai começar um bate-papo para a gente poder cuidar da nossa mente para ter uma qualidade de vida melhor. Querida Fernanda, você concorda que a gente pode assim comparar o cérebro com o músculo? Para a gente ter que exercitá-lo para ele funcionar melhor? De alguma maneira sim, né? O que a gente precisa pensar é o seguinte: nós podemos nos classificar em muitos aspectos. A gente tem um aspecto físico, a gente tem um aspecto social, né? E a gente tem um aspecto emocional e eles se articulam, né? Então, assim, o que a gente estava conversando anteriormente, né? Antes da gente começar o programa. A gente vê um olhar muito mais cuidadoso para o nosso corpo, a gente vê um olhar talvez muito mais cuidadoso para a nossa profissão, para questões profissionais, e aí a nossa cabeça acaba ficando em último plano, né? A gente perde um pouco dessa noção de como o bem-estar emocional, como essa questão emocional interfere em todas as outras. A gente até comentamos que o nosso hábito é deixar a vida me levar. Exatamente. Prestar atenção. Exatamente, na né? mente, naquilo que você precisa estar ocupando seu pensamento. Exatamente. Quanto que você tem de disponibilidade para se envolver numa série de coisas que acabam aparecendo aí no nosso caminho e é bem por aí, né? Deixa a vida me levar. A gente vai assumindo e quando a gente vê, já está insustentável. E a gente, ao longo desse processo, não tem o cuidado de se autoavaliar, né? Como é que eu estou com isso? Eu estou bem? Está sendo saudável? Não está? Então, eu queria que você exemplificasse. A gente estava conversando anteriormente de uma paciente que você tem que estar com problema de dores e já fez tudo e não descobre. A gente estava conversando, né, sobre um caso clínico e ela veio a mim, né, como você vê, né, como é que a questão emocional acaba ficando muitas das vezes em último plano. Você foi a última alternativa. A última alternativa, assim, na ausência de todas as outras possibilidades, eu estava ali, né? E ela procurou tratamento médico, ela veio apresentando um quadro de muitas dores musculares, né? E investigou com todos os especialistas possíveis. Exames, né? E não havia nenhuma resposta de alteração física para o que ela sentia, né? E aí, quando um dos médicos resolveu investigar melhor a vida social dela, a vida profissional dela, a gente foi descobrir que é uma professora que tem uma escala de trabalho absurda em termos de carga horária. Trabalha de 7 da manhã até as 10 da noite, né? Então, assim, é um ritmo de trabalho que exige muito dela e que ela foi assumindo, na verdade, ao longo dos anos, sem avaliar se ela realmente sustentaria isso a longo prazo. Se a gente for parar para pensar, que tempo ela teria para se dedicar a qualquer coisa? Sim, e será que ela queria... o seu trabalho? Sim, né? Até que ponto o trabalho é um benefício para ela, né? Porque a gente tem que ver que tem que dar tempo para tudo. A gente precisa encontrar um equilíbrio entre todas as funções que a gente tem na nossa vida. E aí o trabalho acaba consumindo de uma forma que a questão pessoal fica pesada, né? O próprio lazer é alguma coisa que você exclui. Totalmente. Com uma carga horária dessa, se sobrar um tempo de lazer para o final de semana, você vai acabar não dando atenção para ele para dormir, né? Exatamente. Para descansar, né? O que aconteceu no final das contas é que o corpo dela acabou sinalizando a ela que alguma coisa estava errada, que ela precisava parar. Havia uma sobrecarga, né? Então, é o tipo do cuidado que a gente só vai ter quando o problema surge. A gente não vai cuidando disso ao longo do caminho, né? Antes de assumir as responsabilidades. E isso é uma preocupação que a gente precisa levar para tudo. Para a nossa saúde. Como a gente tem o hábito de só procurar o médico quando já está doente, né? Não tem aquela questão do cuidado. Né? Exatamente. Né? E o cuidar é fundamental. Assim, você teria como psicóloga, você teria, assim, tipo, dicas práticas para que a gente possa evitar ou contornar esse tipo de situação? Eu acho que o que fazer? O primeiro passo, assim, eu acho que é você se responsabilizar por você. Né? Eu tenho que me responsabilizar por mim, eu tenho que ter noção dos meus limites, até onde eu posso ir, quais são os meus objetivos, porque senão a gente acaba absorvendo uma carga muito grande e nós estamos sujeitos a isso, né? A gente vai ter aí uma série de estímulos no trabalho, na nossa vida pessoal, as informações vão surgindo e se a gente não tem essa consciência, o que eu quero para mim? Qual é o meu limite? O que eu posso sustentar? Né? Então, a gente acaba absorvendo uma carga maior do que a gente consegue suportar. Às vezes,
pessoas até que não tenham esse tipo de carga horária no trabalho, nem tem esse tipo de pressão no trabalho, mas acaba negligenciando a mente por conta de outros fatores. Sim, exatamente. Não necessariamente alguém que trabalhe tanto assim tem esse tipo de problema. A gente pode encontrar pessoas com problema emocional, oriundos de não cuidar da mente, mas porque ela mesma não parou para pensar. Às vezes pela dificuldade com relações pessoais, né? Relação familiar, como a gente vê isso no consultório, como as dificuldades dentro de casa refletem na maneira como essa pessoa se relaciona com outras pessoas, né? E são coisas que muitas das vezes nós não temos recursos para perceber, e aí é importante ter essa consciência, né? Uma vez que você não tem a condição de significar isso por conta própria, né? Existem recursos que facilitam, né? Estão aí os psicólogos, a terapia, enfim, eu acho que é buscar um território onde, da mesma forma, a gente cuida do nosso corpo, a gente consiga cuidar também da nossa mente. E a gente pode tomar algum tipo de medida para não deixar a situação também chegar ao ponto de acabar tendo que procurar um profissional. Você precisa ter controle também de si próprio. Vamos supor, tira um tempo de manhã, vai. Tem algumas coisas práticas que se a gente colocar em prática... Hábitos saudáveis. Hábitos saudáveis vai nos ajudar no dia a dia. Tipo, tem um dia pela frente. Em vez de você acordar e sair fazendo todas as coisas que você precisa fazer, para um pouquinho. Pensa nas atividades que você precisa fazer, né? Usa seu cérebro para pensar no seu dia, naquele dia. Sim, tudo que a gente se compromete a fazer é um investimento de tempo, de trabalho, né, de responsabilidade. Então, a gente precisa avaliar muito bem o que esse investimento traz em termos de benefício. Né? Eu acho que quando o investimento é maior do que o benefício que você tem alguma coisa aí que precisa passar por algum ajuste. Precisa equilibrar, né? Exatamente. Por outro lado, a gente também pode ver uma pessoa que nem tem tanta atividade, tem uma vida ociosa. Também. Mente parada. É exatamente o oposto, o extremo, do outro lado. Exatamente. É a falta de investimento, né? Que também não vai te gerar nenhum tipo de benefício. E assim, esse ajuste que a gente está falando é alguma coisa que a gente vai ter que fazer sempre. Né? Porque os problemas vão surgir, os conflitos vão surgir, e assim como os sintomas físicos, talvez essas questões, os conflitos, os problemas, eles surjam como aquele sinal de alerta que está vindo para te falar, olha, alguma coisa precisa ser reajustada. E a gente não tem como arquivar isso. E eu estava pensando aqui, mesmo a pessoa que tem o dia todo tomado com atividades, ou a pessoa que não tem tanto, ou a pessoa que é totalmente ociosa. Existem alguns cuidados com a mente, com o pensamento, que são, assim, vitais. Como parar de ser pessimista. Tipo, ficar pensando, ocupando a sua mente sempre com o pior. Sim. A maneira como você funciona, né? A maneira como você tende a lidar com as questões da sua vida. É o que a gente avalia muito em terapia. Até que ponto a maneira que você tem de se relacionar com tudo que faz parte da sua vida é saudável, te gera benefícios e a partir de que momento te gera prejuízos. Porque isso é ajustável e deve ser ajustado. Porque acaba que com esse cotidiano doido a gente tenha... assim, o emocional um pouco desequilibrado. Vamos supor uma pessoa que tem uma tendência para ansiedade. Se ela parar um tempinho e começar a meditar nessa ansiedade com o que ela te diz? O que ela sinaliza, né? O que ela sinaliza e começar a ocupar a mente dela, fazer exercícios com a mente dela. Exercícios bons, de pensamentos positivos, de que as coisas vão dar certo, não? Também, eu acho que isso tudo também precisa começar a funcionar antes de você chegar num quadro crítico. Exatamente. Até porque o caminho de volta é muito mais difícil, né? É verdade. É muito Acaba que é como se fosse uma prevenção. Sim, exatamente. O que você precisa fazer com a sua mente, com o seu pensamento, como prevenção para não chegar em situações críticas? E a verdade é que, às vezes, a gente não faz por não saber como fazer. Né? Então, assim, eu acho que quando falta essa noção, é um investimento de saúde você buscar um recurso, você buscar um profissional que te dê esse suporte. Né? Até porque, com certeza, de uma forma ou de outra, o seu corpo vai sinalizar. Sim. Ou com excesso de nervosismo, ou com excesso de ansiedade, excesso de agitação, ou exatamente o contrário, com uma apatia absurda. Sim.
Não vai começar a sinalizar? Quando você a gente não tem como separar o que o corpo diz e o que acontece emocionalmente, psiquicamente, né? São coisas que estão associadas, né? Então, o seu corpo, a maneira como você sente, como você percebe as coisas e como você responde a essas coisas, está diretamente associada à maneira como o seu corpo também reage. Eu vou te perguntar agora, já que a gente está falando, olha só o tema, o assunto nosso, de bem com a mente para ter uma vida melhor. Você, enquanto psicóloga, que é uma pessoa que lida muito estreitamente com isso, o que você faz com você? O que você faz com a sua mente? O que você tem colocado em prática? É aquilo que eu estava te falando, né? Primeiro é saber qual é o meu objetivo, em diversos aspectos. Qual é o meu objetivo na minha vida pessoal, o meu objetivo na minha vida profissional. É óbvio que ao longo do caminho a gente vai percebendo a necessidade de mudar alguns planos. Isso é natural, né? Mas eu acho que você ter um mínimo de referência, um mínimo de noção para onde você está indo é importante. E aí as oportunidades... É importante, vou fazer um adendo. Que isso também não chegue à obsessão. Sim, óbvio, nenhum extremo é saudável, né? Com certeza. E aí, a partir do momento que você tem essa noção, as oportunidades ao longo do caminho vão aparecer, mas você vai saber filtrar o que é importante para você. O que é importante, muitas das vezes, você deixar para trás para você conseguir receber coisas que sejam mais úteis, né? Eu costumo brincar com as pessoas quando eu atendo elas, eu falo que a terapia é aquele momento que a gente tem, às vezes, de abrir o armário e tirar tudo aquilo que já não serve mais e deixar espaço para o que é mais útil. O que não serve, Fernanda? É claro que vai variar de uma pessoa para outra, mas em linhas gerais, o que não serve? É justamente a questão do investimento, aquilo que te gera algum tipo de gasto, de energia, ou de trabalho, ou de seja lá o que for, e que não te dá o benefício não vem à altura, né? Então, aí existe uma questão que você precisa... ter uma balança, né? Sim, tem que ter um equilíbrio, é uma troca, né? Assim, a relação que a gente estabelece com as pessoas ou com qualquer coisa que a gente faça é na base da troca. Se essa troca não existe, ou precisa ser ajustado, ou então a gente precisa realmente se desprender de certas coisas. Agora, um ponto importante é que quando você percebe que você precisa fazer esse balanço geral na sua vida, mas você não sabe escolher o investimento errado... É aí que entra o profissional, não é? Exatamente. É dessa consciência que a gente está dizendo, né? Que a gente está falando. Primeiro, você saber para onde você quer ir, qual é o teu objetivo, né? O que você está buscando. Segundo, é essa consciência. O que eu tenho que fazer para conseguir dar conta disso? E aí existem uma série de recursos aí disponíveis, né? Eu fico pensando, não é muito fácil. Não. Até para quem já tem assim a mente esclarecida, o objetivo muito claro, nesses vários aspectos que você tem pontuado. Quando você precisa fazer escolhas de algo que não está sendo bom para você, eu acho que é uma das partes mais difíceis da vida. E a hora que você escolher, você tomar uma atitude para deixar isso... e aí já entra uma outra questão. É fantástico, né? Por isso que eu falei para você que o primeiro passo para você ter uma qualidade de uma saúde mental, né? É você ser responsável pelas suas escolhas, ser responsável por você. Porque não é fácil, realmente não é fácil, mas é necessário. E às vezes, a gente... No início, você não percebe. E aí você começa a se tornar uma pessoa reclamona. Tá tudo ruim, né? Tudo ruim. Você reclama do trânsito, dá pra reclamar. A gente sabe que dá, mas você fica reclamando direto. O fim do mundo. Você reclama do seu trabalho, você reclama do relacionamento com seu marido, você reclama do relacionamento com seu filho, você reclama da sua casa... E aí é aquela coisa da projeção, né? Porque será que realmente está tudo tão ruim assim? Ou é você a pessoa. Né? Que só consegue... Você está numa situação tão complicada que você só consegue perceber o que é negativo, né? Então engraçado isso. E é difícil de você se dar conta. É muito mais fácil olhar para fora do que você olhar para dentro. Gente, é muito fácil você encontrar justificativa para tudo. Sim. É muito fácil você encontrar. E aí a gente começa a perceber, né, sinais que podem ser úteis aí nesse entendimento. Quando você precisa cuidar da sua saúde emocional, do seu bem-estar
emocional, né? Quando você começa a ver que nada tá bom, né? A sua vida profissional não anda, a sua vida pessoal não anda, tá tudo ruim. É a hora de parar. É a hora de você parar e avaliar qual é a responsabilidade que eu tenho nisso tudo. Né? O que eu preciso mudar para conseguir perceber que no meio de tudo que há de ruim, existem possibilidades novas de construir coisas boas. E cabe a você escolher, é a questão da escolha que você estava falando, né? Gente, eu acho fundamental esse programa aqui, porque às vezes pode ter alguém nos assistindo que se encontra dessa maneira, perdido e não sabe, e ainda... Sabe aquele negócio do clique? Não caiu a ficha, mas Sim. de repente está assistindo a gente aqui e fala, opa, eu estou insatisfeita com o meu trabalho, eu estou insatisfeita com isso, com aquilo. Mas eu estou achando que cada uma dessas coisas tem uma culpa por estar desse jeito e não percebo que eu preciso mudar. Exatamente. E a gente tem que assumir a responsabilidade mesmo de começar, a gente tem que se cercar de coisas que sejam saudáveis para a gente. O que é saudável para cada um é muito pessoal, né? Mas assim, desde o trabalho até a religião, isso são escolhas que a gente tem que fazer de acordo com o que gera bons frutos para a gente. Precisa. A tendência do ser humano, o ser humano em si, acho que não tem uma tendência de viver com equilíbrio. É o limite, a gente tem que chegar no limite para conseguir, é a história do corpo falando, né? O corpo, ele espera alguma coisa dar muito errado para poder perceber que precisa mudar o rumo. Sim, exatamente. Isso, infelizmente, é extremamente comum, né? E eu penso também, Fernanda, que as pessoas têm muito medo do novo, da mudança. Seja mudança seja lá do que for, mudança de emprego, mudança de cidade, mudança de casa, mudança de faculdade, mudança de curso, mudança de escola. E aí vem uma que a responsabilidade é só da pessoa, que é a mudança de comportamento. Porque implica em perda, né? Você mudar, exatamente. Você mudar o que quer que seja, significa que você está abandonando alguma coisa, mesmo que seja uma posição confortável, que você já conhece. Às vezes está tudo ruim, mas é um território que você domina, né? E aí você tem que entrar no... É o medo do novo. É o medo do novo. E como que você vai lidar com todas essas informações novas que vão fazer parte da sua vida daqui em diante? Enquanto a gente não toma essa atitude, a gente não escolhe, acaba que a gente começa a se bombardear com culpa. Tem esse outro lado, né? Tem aquela pessoa que encontra justificativa em tudo e em todos os problemas que ela tem, e tem aquele outro lado da pessoa que se culpa em tudo. Culpa em tudo. Ela se sente culpada de tudo. Exatamente. Mas não muda. E aí é aquela coisa do reconhecimento. Que tipo de benefício essa posição de vítima ainda gera, de quem se culpa o tempo todo, né? E o quanto que vale a pena arriscar uma mudança. Tem milhões de fatores envolvidos na história, nessa questão do bem-estar emocional. Quando você recebe uma pessoa no seu consultório, o seu primeiro passo é investigar o que está acontecendo com ela. Sim, o que a gente geralmente questiona quando alguém entra, né? A primeira fala que a gente tem quando uma pessoa procura a terapia é justamente perguntar o que ela busca ali, que é o que eu estava falando anteriormente. Se a gente não tiver a noção, a consciência do que você busca nas coisas que você faz, né, qual é a utilidade que tem em cada situação que faz parte da sua vida, é difícil você avaliar o quanto isso te faz bem e o quanto isso te faz mal. Então, a gente tenta justamente começar a resgatar essa noção, essa consciência. Qual é a sua condição hoje, de onde você está saindo, para onde você pretende ir. Né, assim, o que você pode encontrar ao longo do percurso, ao longo do processo e que pode ser útil para você. São avaliações que a gente faz ao longo da terapia. Pessoais, né? Com pessoais, exatamente. E existem algumas coisinhas tão assim, corriqueiras, fazem parte do dia a dia, que também, se a gente começar a introduzir o hábito de praticá-las, pode ajudar muito. Tipo, na correria você não lê. Vamos dedicar um tempo para ler um livro, para fazer uma boa leitura. Sim, e aí o prazer... Ocupar a sua mente com coisas boas também. O prazer de cada um é alguma coisa muito pessoal. De repente, o prazer que alguns têm na leitura, outros vão ter no esporte, outros vão ter... Ela precisa encontrar uma forma de relaxar, seja através
do que for. Sim, exatamente. A verdade é que a gente não tem como fugir da obrigação, né? Assim, a obrigação é uma coisa... Todos nós temos responsabilidades desde criança, a gente assume responsabilidade. Adulto, então, conta para pagar, filho para criar. Não tem como fugir disso. Agora, você tem como ter o controle da forma como você vai lidar com isso. Vai lidar com cada uma dessas questões. Isso aí, né? E até que ponto você está assumindo uma maneira saudável, um mecanismo saudável de funcionamento com tudo isso, e a partir de que momento você está lidando com as coisas de uma forma muito prejudicial. A gente precisa entender que existem momentos que você faz escolhas erradas. Faz parte da vida de todo mundo. E como isso é útil, né? Como os erros são úteis, porque é aquela chance que a gente tem de olhar para trás e falar, bom, essa experiência eu tive. Também não ter medo de falar assim, poxa, essa escolha não foi legal, Sim. Eu quebrei a cara com isso daqui. O que de pior pode acontecer com o erro que a gente comete, né? De repente é a maior chance que a gente tem de aprender. E não ter medo de voltar atrás. Pô, preciso recomeçar. Fiz uma escolha que não deu certo para minha vida e essa escolha acarretou intranquilidade, acarretou uma série de situações negativas. Entenda que a escolha foi errada, não tenha medo de voltar atrás e recomeçar, né? Sim, com certeza. Com certeza. A gente vai chamar agora um vídeo de coisas de mulher. É uma dica para você que vai passar no seu vídeo, olha aí. Olá, a gente vai fazer aqui uma mesa hoje meio assim informal, mas muito charmosa. Como assim, receita, a gente sugere uma massa com ingredientes fáceis, mas a mesa tem que ser muito caprichada e impecável, e é aí que a gente entra. Aqui a gente usou um jogo americano básico, de cor crua, com outro de palha e um suplá, que é um suporte de prato, também em palha. É meio inusitado misturar palha com palha, mas aqui deu um resultado bem bacana. Na hora de arrumar a mesa, pelo lado esquerdo a gente coloca o garfo, no direito a faca, sempre virada para dentro, e como aqui a gente vai ter como refeição o espaguete, que é uma massa que a gente enrola, a gente colocou o suporte de uma colher, seguindo a faca. Acima os copos de água e de vinho tinto. O copo de água pode ser de qualquer tipo, mas esse aqui é um copinho assim de vovó, vermelhinho, que ficou bem interessante com essa mesa. O detalhe dessa mesa bem especial é esse porta-guardanapos que a gente fez de rolha, meio na improvisação, que é uma ideia bacana para fugir daquela coisa do porta-guardanapo tradicional. Então a gente passou um fiozinho dentro de uma rolha e arrematou com um cristal na ponta. Deu um lacinho segurando o guardanapo e ficou lindo, além de super pessoal. No mesmo clima, a gente usou essas velazinhas. Isso aqui, na verdade, são copos de pé, virados de cabeça para baixo, e a gente coloca uma velinha de rechô. Dentro pode ser uma flor, um detalhe, uma pedrinha, algo que te agrade. Bom, seguindo, a gente tem um arranjo também muito inusitado. A gente fez uma amarração de temperos. Aqui você encontra nirá, que é uma coisa linda, alecrim, louro, manjericão, hortelã, numa base de tomatinhos. Então a gente conseguiu fugir dessa coisa do arranjo de flores tradicional e fez um buquê maravilhoso que, além de lindo, exala um aroma super especial, assim, e traz todo o clima do jantar, desperta o apetite, fica muito legal. Então a ideia é essa mesma, é você usar aquilo que você tem, usar o teu carinho, o teu cuidado e bolar uma mesa diferente, inusitada, original e super caprichada. E a mesa tá pronta. Mais linda que essa, não tem. Espero que sirva de inspiração. Tchau, tchau. E nada melhor do que uma mesa bem posta, bem colocada, né? A gente vai para o intervalo rapidinho e já volta.